Olá, olá, 9 de julho de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Relatório da Comissão Pastoral da Terra aponta que cerca de 70 mil pessoas foram atingidas por conflitos agrários no estado no ano passado. Vereadores de São Luís começam a debater a lei orçamentária de 2021. Ministério da Educação define data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio. E veja também como foi a retomada dos treinos do Sampaio Correia após a parada durante a pandemia. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, gente. Você na capital, você no interior. Vamos começar mais um dia. Aliás, o dia já começou, né? A gente é que tem que sair da cama aí. Você que está ainda deitado, você que já está saindo para o trabalho. Um ótimo dia, uma boa quinta-feira para você. Os amigos que nessa manhã estão tentando uma vaga no mercado de trabalho, a gente fica aqui, olha, torcendo. Boa sorte para você. A gente tem milhões de pessoas, infelizmente, desempregadas. A situação da pandemia aí atingiu diretamente a área econômica, não poderia ser diferente. Mas a gente está aqui na torcida para que tudo dê certo para você, tá bom? Depender da gente aqui, ó. Muita energia de muita paz para você, de muito sucesso, de muitas realizações nesta quinta-feira, tá bom? São 7 horas e mais um minuto, até as 8 horas da manhã, muita informação, a informação não para aqui na TV Difusora, muita informação para você quando chega o primeiro impacto com o Marcão do Povo, tá bom? Daqui a pouquinho o Silvão vai voltar, vai trazer detalhes sobre aquele caso lá do desaparecimento dos pescadores lá em Raposa, a gente vai falar mais sobre o assunto e outros assuntos da área de segurança. O João Coutrin vai falar de política, bastidores aí, os partidos se movimentando com vistas à eleição desse ano. A gente vai falar sobre apoio, sobre essa movimentação que se dá nos bastidores da política também, ok? O Eduardo daqui a pouquinho vai atualizar os números da Covid-19 para nós aqui no estado e em todo o país. Mas a gente começa o Bom Dia de hoje falando de um problema histórico. A violência no campo atingiu no ano passado cerca de 70 mil pessoas aqui no Maranhão. Os dados são de um relatório da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Comissão Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, e mostram um retrato desse problema que, como eu falei, é histórico no país. Em mais de 170 localidades do Maranhão foram registradas disputas pela terra no ano passado e, nelas, pessoas vivem sob tensão constante. E vive na comunidade quilombola Guerreiro, em Parnarama, a 530 quilômetros de São Luís. Ela conhece bem a realidade de viver em uma área em situação de conflito. Moro no território quilombola Guerreiro e estou aqui para contar para vocês os conflitos que estão acontecendo há muitos anos e continua acontecendo a cada dia, aqui no território quilombola. Se o eucalipto já era ruim, a plantação de eucalipto aqui no Guerreiro, agora parece que vai ficar pior. A região é uma das 174, onde foram registradas ações violentas pela disputa de terras no ano passado aqui no Maranhão. O dado está no relatório anual da Comissão Pastoral da Terra, apresentado em uma live nas redes sociais. Quase 70 mil pessoas foram atingidas aqui no estado pela violência no campo em 2019, motivada por disputas de terras, água e o trabalho escravo. A imagem, né, dessa porteira, dessa cancela fechada, né, pela própria comunidade para se proteger do vírus, né, como, digamos, símbolo de autodefesa, de autopreservação, de autocuidado, né, dos camponeses, dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais, é importante porque, e me lembrou imediatamente uma frase, né, da escritora negra Conceição Evaristo, quando ela diz, né, o seguinte: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Segundo o levantamento, só na terra Tremembé do Engenho, em São José de Ribamar, é que houve solução para o conflito, com a retomada da ocupação. Em todo o país, houve um aumento de mais de 15% nos registros de 2018 para 2019, o que, segundo os pesquisadores, demonstra que ainda há muito a ser feito para evitar que as 32 mortes ocorridas no ano passado fossem registradas, fazer com que vidas como a do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, assassinado quando lutava pela conservação das terras indígenas, fossem preservadas.
ainda apontavam que o percurso a ser percorrido, a ser travado, e a luta a ser travada ainda é muito grande, né? A Roberta, quando nos trouxe os depoimentos das três mulheres, elas ressaltam sempre nessa coisa: olha, nós conseguimos território, mas a luta continua, estamos lá, né? Continuamos na briga. Então eu chamava a atenção exatamente de que a ditadura nunca tinha acabado no campo brasileiro. O relatório da Comissão Pastoral da Terra também contabilizou os conflitos no campo pelo uso da água. É isso mesmo. Segundo o levantamento, em 2019, foram registrados 489 conflitos por água no país. Um recorde desde 2002, quando a CPT começou a contabilizar essas disputas. Só no ano passado, 69.793 famílias se envolveram nesses conflitos. Nós vamos falar agora sobre os números da Covid-19. O Eduardo Ericeira está com a gente para falar sobre esse assunto. Está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo, bom dia para você. Quais são os dados que você tem das últimas 24 horas? Olá, Adalberto. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima quinta-feira a todos, desde já. A gente começa, Adalberto, atualizando com os dados nacionais. Nesta quinta-feira, dados repassados pela fonte oficial, que é o Ministério da Saúde. A gente segue aí as recomendações, as informações justamente do Ministério da Saúde, e claro, aqui no estado do Maranhão, da Secretaria Estadual de Saúde, que são as fontes oficiais trabalhando com essas informações de forma responsável. Pois é, em todo o país, Adalberto, nas últimas 24 horas, ultrapassou o número de 1.000 mortes. Isso já vem acontecendo ao longo de alguns dias, infelizmente. Tem muitas pessoas que continuam morrendo em todo o país, vítimas aí da Covid-19, e isso tem que ser levado em conta. Nas últimas 24 horas foram 1.223 pessoas que perderam a vida infectadas pela Covid-19. Além disso, 4.105 óbitos ainda estão sob investigação por parte aí do Ministério da Saúde. Ao todo, com essas mortes, o Brasil já totaliza 67.964 mortes, quase 68 mil pessoas que perderam a vida logo após aí ter sido infectadas pelo novo coronavírus. Em relação à questão dos números acumulados, casos aí confirmados aqui em todo o país, só nas últimas 24 horas foram mais de 44 mil casos confirmados. O país hoje já totaliza 1.713.160 casos aí do novo coronavírus. 1.713.000, mais de 1.713.000, por essa estimativa de mais de 40 mil casos confirmados. Se manter essa média até esse próximo final de semana, ou início da próxima semana, até esse próximo final de semana, até início da próxima semana, o país deve chegar, lamentavelmente, à marca dos 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, que é o que ninguém espera, que essa curva aí possa ser equilibrada, possa se tornar linear, e depois o número de casos confirmados e, claro, também de mortes possa cair. Agora a gente atualiza as informações, Adalberto, telespectadores, relacionados aos casos aqui no estado do Maranhão, os dados locais, segundo aí a fonte oficial, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas, esse é um dado importante, por isso que a gente vem informando, repassando aos nossos telespectadores. Nas últimas 24 horas foram contabilizadas, oficialmente divulgado aí pelo Boletim Epidemiológico da SES, 38 óbitos. Só que nenhuma morte aconteceu nas últimas 24 horas. Isso é um dado altamente favorável, altamente satisfatório, mas infelizmente pessoas ainda continuam morrendo vítimas da Covid-19. Só que no estado do Maranhão nenhuma morte aconteceu nas últimas 24 horas. Nesta semana, a gente que está todos os dias atualizando aqui, Adalberto, essas informações, é a segunda vez que acontece só nesta semana. No boletim epidemiológico de domingo para segunda-feira, também nenhuma pessoa havia morrido, ou que estava no isolamento domiciliar, cumprindo a quarentena em casa, infectada pelo novo coronavírus, ou então no hospital, internada. No hospital tem muitas pessoas que permanecem internadas, mas nenhuma morte foi registrada nas 24 horas. Na terça-feira foram 2 pessoas que morreram, e ontem a gente divulgou aqui, foram 4 pessoas que acabaram perdendo a vida. E agora, nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico, nenhuma morte foi registrada. Apesar de 38 óbitos ter entrado aí na contagem da Secretaria Estadual de Saúde, que é como a gente explica, são pessoas que acabam morrendo, o teste é realizado, e só aí sim, por questão de transparência, responsabilidade no repasse de informações, aí sim é confirmado se a morte
foi ocasionada pela Covid-19 e aí foram 38 mortes, 15 só aqui na Grande Ilha de São Luís. Então é um dado realmente bastante preocupante, apesar de nas últimas 24 horas não ter sido registrada nenhuma morte. Dados confirmados nas últimas 24 horas, também é um dado importante para ver como o vírus ainda circula e é preciso que as pessoas sigam as recomendações. Ainda é muito importante, porque ainda existem pessoas que estão sendo contaminadas pelo novo coronavírus. Aqui na Grande Ilha de São Luís foram 128, no município de Imperatriz foram 14, e isso a gente lembra sobre essa questão do quanto os dados são flutuantes, né? Em Imperatriz a gente chegou a um dia aqui noticiar que nenhum novo caso foi registrado do novo coronavírus, e no outro dia já subiu para quase 100 casos. Nas últimas 24 horas foram 14, por isso a preocupação. Assim também acontece nas demais regiões. Ontem foram mais de 100 casos confirmados do novo coronavírus, agora foram 709, é uma quantidade também ainda bastante elevada. Mais de 92 mil, quase 93 mil casos confirmados do novo coronavírus no estado do Maranhão, 2.324 óbitos, mais de 72 mil pessoas recuperadas, um número bem elevado também, bastante satisfatório, um dado positivo, e atualmente quase 18.563 pessoas ainda permanecem infectadas no estado do Maranhão, ou no leito de hospital, de enfermaria ou de UTI, ou cumprindo um isolamento domiciliar. Então a gente tenta traçar esse panorama justamente para bem informar como é que está a curva também aqui no estado do Maranhão, envolvendo a questão do novo coronavírus e, claro, reforçando que ainda é muito importante seguir as recomendações para a gente vencer essa batalha. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É verdade, a união de todos nós para vencer essa batalha que ainda continua, gente. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. O Instituto Federal do Maranhão está disponibilizando vagas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o campus de Caxias. São mais de 80 vagas. Para o segundo semestre deste ano, o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, vai disponibilizar 150 vagas através do Sistema de Seleção Unificada SISU. Dentre elas, 80 para o campus Caxias e 70 para o campus São Luís. Os cursos ofertados são licenciatura em Ciências Biológicas, com 40 vagas, e Química, também com 40 vagas para Caxias. E Engenharia Industrial Elétrica, com 20 vagas, Engenharia Industrial Mecânica, também com 20, e Sistema de Informação, com 30 vagas, para o campus do Monte Castelo, na capital. E o IFMA Campus Caxias está aí com essa oferta dessas 80 vagas. O local de inscrição é exclusivamente pela internet, através do site do SISU, sisu.mec.gov.br, e os alunos poderão acessar aí até as 23h59 do dia 10. Esse resultado desses inscritos ele vai sair no dia 14, e aí nós temos um período de matrícula do dia 16 ao dia 21. Quero lembrar também a todos os interessados, os estudantes aí que fizeram o Enem no ano de 2019, que essas matrículas elas serão realizadas totalmente online. Toda a documentação a ser entregue, essa documentação vai ser entregue via formulário eletrônico, a ser disponibilizado no site do IFMA Campus Caxias. O site é campuscaxias.ifma.edu.br. De acordo com o IFMA, após o período de matrícula, as vagas remanescentes vão ser disponibilizadas para a lista de espera, que deverá ter inscrições abertas de 14 a 21 de julho. Vale lembrar que as inscrições estão abertas até amanhã e o processo de matrícula será feito pela internet de 16 a 21 de julho no site do Instituto Federal do Maranhão. Quero mandar um alô aqui para o Rodolfo Guimarães, ligado com a gente em Coroatá, e o Paulo Roberto Santos está com a gente também, a Sildenê Everto nas nossas plataformas digitais. Vá lá, diga qual bairro que você está em São Luís e qual a cidade que você se encontra acompanhando aqui o nosso Bom Dia. A gente vai para o intervalo. Na volta, Silvão Alves faz um balanço da área de segurança e destaca novidades no caso dos pescadores desaparecidos da Raposa, hein? E vamos ver também a preparação dos hotéis aqui da capital na retomada das atividades do setor turístico. Nós voltamos já já, são 7h13 agora. Não falei que era rapidinho, já estamos de volta, são 7h16, 7h16, gente. Que então agora a gente vê como é que está o trânsito na capital. A gente tem imagens em tempo real, começando pela Avenida Jerônimo de Albuquerque. Vem comigo, olha só como é que está a Avenida Jerônimo de Albuquerque, vamos lá? Aí está, portanto, o trânsito, nesse momento, grande volume de veículos, você vê nessa pista da esquerda, vindo do Angelim, dos bairros, né, em geral, nesta região, estão se deslocando para o centro. Vida normal, pelo jeito, porque a quantidade de veículos que a gente vê aí é aquela que a gente já observa
naturalmente aqui na capital nesse horário, né? Muita gente voltando para o trabalho, várias atividades. E olha o detalhe, hein? As aulas não foram retomadas ainda. Você imagina, com a retomada das aulas, como é que vai estar esse trânsito aí, né? A cidade vai voltando aos poucos ao normal, mas aí já temos um volume considerável aí de veículos nas ruas nesta quinta-feira. Vamos para o centro da cidade, a Avenida Guaxinduba está, portanto, ó, da descida das Cajazeiras ali, o acesso ao Parque do Bom Menino também, não há informação de acidentes nesse ponto da cidade. Os veículos vão transitando normalmente, sem lentidão também, segundo informações que temos aqui, no centro da capital maranhense. É claro que nós temos várias obras acontecendo no centro, as pessoas têm que pegar alguns desvios, houve uma mudança no trânsito lá, mas é aquela história, né? Quando a gente está reformando a casa da gente, né, a gente passa por aquela situação momentânea, mas depois vem o lado positivo, né, que é a casa já melhorada, reformada. Assim está acontecendo com a nossa cidade lá no centro também, né? Precisa ter um pouquinho de paciência, mas o resultado deve ficar muito bom para todos nós. Ponte José Sarney, uma pista liberada no sentido São Francisco, duas no sentido contrário, sem informação de acidentes nesse ponto. A gente sabe que qualquer acidente aí, em especial nas pontes, complica a situação, a vida de todo mundo e dá um nó na cidade. Geralmente uma cidade como a nossa, que é uma ilha, não é? Você está vendo que o trânsito está tranquilo, o céu está bonito, hein? Céu bonito aí, maré cheia lá na ponte do São Francisco. Agora a barragem do Bacanga, você vê aí um volume enorme de veículos se deslocando, é grande volume de veículos nesse momento na direção do centro da cidade, vindo da área Itaquibacanga. É a Avenida dos Portugueses que estamos, um braço da BR-135, nesse instante, com o trânsito fluindo. Claro que o volume aí você vê enorme de pessoas saindo da área Itaquibacanga em especial, mas sem informações de acidentes, portanto, nesse ponto da cidade. Falamos do trânsito, mostramos imagens em tempo real aqui no Bom Dia. Só aqui você tem imagens de vários pontos da cidade, imagens em tempo real nesse monitoramento que é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT. São 7h19, vamos para o nosso giro de notícias. O Corpo de Bombeiros, a Capitania dos Portos e o Centro Tático Aéreo iniciaram buscas em alto mar dos 3 pescadores desaparecidos há 14 dias, após saírem para realizar atividade pesqueira em Raposa, na região metropolitana de São Luís. A iniciativa partiu da suspeita de que os 3 podem estar à deriva no oceano. Até o momento, nem mesmo o barco dos pescadores foi encontrado. Antes, os agentes já tinham se reunido com pescadores da região para entender como funcionam as correntes marítimas e tentar descobrir o local exato onde o trio poderia estar. O atendimento presencial nas agências da Previdência Social foi adiado para o dia 3 de agosto. O adiamento está na portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social, publicada no Diário Oficial da União. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 31 de julho e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Segundo o Ministério, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial com 6 horas contínuas e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos. O presidente da República sancionou a lei que prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e à violência contra crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a pandemia da Covid-19. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. O texto amplia as medidas já existentes e possibilita que o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica possa ser realizado por meio eletrônico ou telefônico. O atendimento presencial e domiciliar também deverá ser garantido, em especial quando se tratar de crimes como estupro, feminicídio ou lesão corporal, ameaça com armas de fogo e corrupção de menores. Silvão Alves está comigo, apresentou ainda há pouco o Bandeira 2 e tem aí informações sobre o caso que a gente falou aí no nosso giro de notícias do desaparecimento dos pescadores lá em Raposa. Silvão, bom dia. É isso, bom dia Adalberto, bom dia a todos. Olha, ontem um grupo de pescadores conseguiu resgatar na localidade Maruim alguns itens que seriam parte da embarcação que está desaparecida. Eles encontraram uma tampa de uma caixa de isopor e encontraram alguns pedaços de madeira. Essa tampa da caixa de isopor foi reconhecida pelos familiares como uma das tampas das caixas que eles levaram no dia 25, quando o André, o Gugu Maranhão e o Lucas saíram lá do Porto do Braga. Esses aí são os pedaços de madeira, não é? De uma embarcação que provavelmente quebrou. Eles ficaram em dúvida no que diz respeito ao reconhecimento dessas peças de madeira como sendo da embarcação, eles ficaram em dúvida no que diz respeito ao reconhecimento dessas peças aí, mas confirmaram que a tampa da caixa de isopor é uma das peças que estava na embarcação que está desaparecida. Hoje,
quinta-feira, as buscas devem ser concentradas lá nesse local, na região lá do Maruim, para ver se consegue ter pistas, maiores informações a respeito da embarcação e também dos 3 pescadores que continuam desaparecidos. Lá foi instaurado um inquérito na delegacia lá de Raposa, que vai apurar as responsabilidades no que diz respeito à questão da omissão da colônia de pescadores, que não teria informado em tempo hábil as autoridades para que fossem iniciadas as buscas a esses 3 pescadores desaparecidos. Família clara apreensiva, é uma situação aí que já leva vários dias, né, Silvano? Naturalmente, quase 20 dias. Sim. Essa apreensão, essa tensão é absolutamente natural. Silvano, durante uma operação de rotina, a polícia prendeu no interior do estado uma encomenda. Mas que encomenda era essa, hein, Silvano? 120 quilos de maconha, né, que foram encontradas lá no município de Vitória do Mearim. E essa outra encomenda, ela vinha pelos Correios, que é, no caso, papelotes de cartelas de LSD. Olha só, adesivos, né? Isso, exatamente. Isso aí foi no município de Rosário, a polícia teve a informação, e quando o cidadão foi buscar a encomenda lá no Correio, o Baruque, que é um dos cães policiais, investigador canino da Polícia Civil, lá da Senarc, fez a retenção lá do indivíduo, e aí os policiais acabaram encontrando com ele todos esses papelotes aí, algo em torno, essa droga aí do LSD está avaliada em algo em torno de 50 mil reais, pra você ter uma ideia, né, do valor comercial que tem, e a audácia desses criminosos em utilizar os Correios, né, para fazer o transporte de droga. Lá em Vitória do Mearim, esse é dos 120 quilos de maconha, foram 5 pessoas presas, 5 veículos apreendidos, operação grande, motos, e também 3 armas de fogo, no caso 3 revólveres que foram apreendidos nessa operação feita também pela Senarc, que é a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico. Essa superintendência, Adalberto, ela tem feito esse trabalho porque ela tem abrangência no estado inteiro, então ela tem feito, né, dado verdadeiros prejuízos, que é um dos principais objetivos dela, causar o impacto financeiro nessas organizações criminosas com apreensões desse naipe aí, no caso, 120 quilos de maconha retirado de circulação. Verdade, Silvano, a gente constantemente está aqui anunciando essas operações sendo realizadas, e aí com essa apreensão aí fica provado que o cão é o maior amigo do homem, mas inimigo dos traficantes de drogas, né? Exatamente, o pior inimigo para eles, exatamente. Obrigado, Silvano. Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente, o Bandeira 2 chega cedinho com a sua equipe aqui na TV Difusora, chega junto com a Sacramento, né, Silvano? O pessoal aqui, com toda a equipe, toda a turma, de madrugada já para fazer o programa. Não é mole, não. Tudo escuro ainda, o sol nem brilhou ainda, mas a galera já está chegando aqui, né? A turma do Bandeira 2 já chega aqui com força para fazer esse programa, que é exibido, portanto, aqui na TV Difusora, tá bom? São 7 horas e 25 minutos, são 7h25. Mais de 20 aeroportos brasileiros serão privatizados, entre eles o de São Luís e o de Imperatriz. Nós vamos saber agora o que muda com essa alteração na concessão dos aeroportos. A aprovação do edital libera o processo em 22 aeroportos do país, entre eles o de Imperatriz e o Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís. O presidente da Comissão de Direitos Aeroespaciais da OAB no Maranhão explica que a empresa que adquirir a concessão assume uma série de obrigações e passa a explorar serviços, mas o controle permanece com o governo federal. O aeroporto ele vai ser concedido para uma empresa que vai ganhar a licitação, empresa especializada, e ela, dentro da licitação, ela tem algumas obrigações, né? A principal obrigação é que ela vai aportar um capital para melhorar a infraestrutura daquele aeroporto. Ela vai poder aumentar hangares, né, o número de hangares, aumentar o número de pistas, tudo isso ela vai fazer. Porém, aquele controle de voo, que é feito lá pela torre, ainda é feito pelos órgãos federais. De acordo com a Infraero, o aeroporto da capital tem capacidade para receber mais de 5 milhões de passageiros por ano. São 24 voos diários, capacidade que deve ser ampliada. Após a deliberação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, agora é a vez do Tribunal de Contas da União avaliar o modelo que será aplicado durante o processo. Foi feitos os estudos pelo governo federal, pela ANAC, né, da viabilidade, de toda a capacidade, do potencial. Vai ser feita ainda análise interna, né, essas cartas vão ser, ainda vão passar por alguns órgãos para ir para frente, né. Passado por toda essa primeira fase, foi para a licitação, a empresa ou o conglomerado de empresas que ganhar, pode ser um consórcio de empresas,
eles vão apresentar um plano, né? Durante todo o processo de licitação tem várias etapas, né? Eles vão apresentar um plano de investimentos para esses aeroportos. Então eles vão olhar o aeroporto, a planta do aeroporto, como é que é a capacidade, o que já tem lá nos documentos. E eles já, como são empresas especializadas, geralmente são empresas que já fazem isso em outros lugares do mundo, eles sabem onde eles podem aumentar, onde eles podem melhorar. Então eles apresentam todo esse plano de investimento. Previsão é para ainda esse primeiro trimestre, hein, gente, em relação a essa privatização. Agora, há essa análise por parte do Tribunal de Contas da União para ver os detalhes desse acordo. É preciso que veja em detalhes mesmo esses acordos, que a gente sabe que muitas vezes há um avanço em alguns setores quanto à privatização, mas em outros existem problemas que persistem, né? Então é preciso ficar atento a esses detalhes. E claro que existem áreas estratégicas que é preciso ter muito cuidado ao tomar uma decisão como essa. São 7 horas e mais 28 minutos. 7h28, o setor de turismo foi um dos que mais perderam aí com a pandemia. A boa notícia é que os hotéis estão retornando às atividades e adotando medidas de segurança para receber os hóspedes que começam a chegar à capital maranhense. A reabertura do setor do turismo não vai ser propriamente uma novidade para este hotel na capital maranhense. A unidade, com 216 quartos, conseguiu manter uma ocupação de 50% durante o período crítico da pandemia. A adoção de um protocolo próprio de segurança garantiu a saúde dos negócios, de colaboradores e hóspedes. A gente conseguiu passar pela pandemia remodelando os nossos serviços, definindo o nosso protocolo de segurança e higiene, comunicando isso para o mercado, atendendo a demanda que ia permanecer tendo no mercado de maneira super tranquila. A gente teve um resultado muito semelhante ao que a gente já vinha vindo ao longo do tempo do ano. A expectativa é que a adoção de um protocolo responsável possa garantir para esse novo perfil de turista a segurança sanitária na hora de viajar. Nós estamos aumentando o fluxo dentro do aeroporto, da chegada de voos na nossa capital e obviamente que nós estamos preparados para receber esse visitante, adotando todas as regras, todos os protocolos sanitários. A reabertura do setor já reflete no céu do Maranhão. No aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, que chegou a registrar aí 3 voos por dia durante o período crítico da pandemia, já está operando com 16 voos diários e gente circulando no saguão. O Ercilei é de Uberlândia e a confiança nas medidas de segurança garantiu mais uma vinda a São Luís para visitar o filho. Durante o voo na aeronave, a preocupação dos comissários, o desembarque também, desembarcando por fila. As pessoas é que precisam respeitar um pouco mais, utilizar a máscara de forma correta, respeitar o desembarque por fila, né? Não ter mais aquela pressa que se tinha antes. A pandemia veio para acabar com a pressa da gente. Pressa o setor do turismo tem, já que foi um dos mais afetados com a pandemia, perdendo 90 bilhões de reais nos meses mais críticos da crise sanitária. Mas agradece a retomada gradual, de olho na nova prioridade do turista. Estou me sentindo seguro. Quanto aos aeroportos, a gente mostrou inclusive uma reportagem há pouco falando do processo que está agora a privatização. É no primeiro trimestre de 2021 que de fato deve acontecer essa privatização, todo o processo relacionado à publicação dos editais específicos quanto a essa questão vão acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, tá bom? Então o certame aí previsto para o começo do ano que vem, e aí esse tempo agora até o final desse ano é para análise ainda desses detalhes dessa privatização. Vamos conferir a previsão do tempo. Será que vai chover hoje, gente? Olha, nós falamos sobre turismo, né? Então hoje a gente vai começar com Barreirinhas, o portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, a nossa previsão do tempo. Barreirinhas aí que já tem algumas atividades já retomadas, né? E aí a gente dá a previsão do tempo para lá. Barreirinhas hoje com mínima de 23, máxima de 32 e por lá céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, mas uma chuva isolada. Um abraço aos amigos aí, especial das pousadas aí em Barreirinhas, que sempre nos dão carinho da audiência aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Imperatriz, mínima de 21, máxima de 34 graus. Lá em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva, isolado e está quente demais em Caxias, não está não? 23 é a mínima, 33 é a máxima. Mais 3 cidades aqui, nosso mapa do LabMédico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, mostra para você. Barra do Corda, Pinheiro e, claro, a nossa capital, São Luís. Em Barra do Corda, gente, hoje céu parcialmente nublado
baixa probabilidade de chuva. Então, pode deixar o guarda-chuva aí e a sombrinha no guarda-roupa, né? 21 é a mínima, 34 é a máxima em Barra do Corda. Vamos para a Baixada Maranhense? Vamos para lá. Por lá, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada. Um abraço aos amigos aí em São Bento, em Santa Helena, na Baixada, dando audiência aqui, que tem o nosso bom dia e só cresce. Mínima de 25, gente, a máxima é de 32 graus. Agora, a nossa capital, São Luís, nessa Ilha Bela, hoje nós teremos céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada, sim. A mínima é de 26, olha, a mínima 26. O dia já começa quente. A máxima de 32 graus, já geralmente 7 horas da manhã, o sol já está a pino, né? Então, você já sabe aí, então, previsão do tempo hoje para 6 cidades, a gente mostrou aqui no nosso Bom Dia. São 7 horas e 32 minutos, vem comigo, 7h32, o Exame Nacional do Ensino Médio, gente, que foi adiado por conta da pandemia, já tem novas datas definidas. O Eduardo está aqui para dizer que datas são essas, atenção, hein? Datas definidas para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a informação não para no Bom Dia. Eduardo, com você. Pois é, Adalberto, a gente volta a falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas, né? Os estudantes, principalmente, os pais também, que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Havia uma dúvida muito grande, houve inclusive a prorrogação aí das inscrições, agora também o adiamento das provas. Havia uma discussão muito grande se as provas seriam realizadas ainda neste ano de 2020 ou no próximo ano. Pois é, o MEC, o Ministério da Educação, definiu que as novas datas aí ficaram para o próximo ano. Para o ano de 2021, claro, a gente sabe que é por conta da pandemia, teve que haver uma reformulação em várias áreas, não é diferente na área da educação. As aulas presenciais ainda não retornaram, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, vão voltar só no mês de agosto, em vários outros estados também ainda não retornou. Aulas acontecem por meio aí online, claro, para não prejudicar tanto os alunos. As novas datas ficaram definidas, então, para o Exame Nacional do Ensino Médio presencialmente, para os dias 17 e 24 de janeiro, isso para as provas impressas do Enem, 17 e 24 de janeiro. Para as provas digitais, a determinação das novas datas por parte aí do Ministério da Educação ficou definido no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Portanto, 31 de janeiro e 7 de fevereiro as provas digitais, e a reaplicação das provas, segundo o calendário, para os dias 24 e 25 de fevereiro. Os resultados, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 29 de março, claro, segundo o Ministério da Educação, serão adotadas todas as medidas aí de precaução junto ao consórcio aplicador para garantir a segurança sanitária, principalmente das pessoas que vão realizar as provas e as pessoas também que vão monitorar durante a aplicação das provas. Medidas como o uso de álcool gel, uso de máscara, distanciamento e quantidade de alunos, limitada por salas durante a aplicação do exame, os protocolos sanitários que devem ser seguidos. Segundo o Ministério da Educação, isso vai gerar aí um custo adicional de cerca de 70 milhões de reais para o governo federal. Pelo levantamento que foi realizado ainda este ano, quase 50% dos estudantes preferiam aí que o Enem impresso fosse aplicado no mês de maio. A grande maioria também preferia que fosse aplicado até dezembro ou janeiro, e também uma boa parte aí até o mês de maio do próximo ano, mas ninguém queria com as datas aí que estavam previstas. Então, portanto, o Enem foi adiado para o próximo ano, 2021, tanto aí a versão impressa quanto digital acontecendo nos meses de janeiro e fevereiro, e previsão de resultado para março. A gente lembra também, ontem a gente destacou aqui no Bom Dia Maranhão, que quem tiver interesse, aquele aluno que fez o Enem ainda no ano passado, o Enem 2019, estão abertas aí as inscrições para o SISU. As pessoas podem fazer, os candidatos que tiver interesse aí de cursar algum curso no ensino superior, as inscrições para o SISU seguem até o dia 10 de julho, a gente relembrando, levando muita informação para você que está em casa. Ampliando aí as nossas informações, a gente volta com você desejando uma ótima quinta-feira a todos. Adalberto Melo. Boa quinta-feira, Eduardo. Para você também, nosso Eduardo Ereceira atualizando você com os principais assuntos do dia também. Um abraço para a Maria Desterro, para o Bernardo Costa, para o Giovanni Dias Torres, ligados na difusora em Raposa. O Ad Wilson Viana também ligado com a gente. O pessoal participando aqui pelo Facebook, pelo Instagram também da TV Difusora, tá bom? No próximo bloco, o John Coutrin destaca a movimentação dos partidos de olhos nas eleições aí, claro, de novembro. E mais, a retomada dos treinos do Sampaio Correia após a parada obrigatória da pandemia. A reapresentação foi à distância. São 7h36 e a gente volta já já. São 7h39 e você ligado no Bom Dia nessa manhã de quinta-feira.
Olha, aqui em São Luís, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 começou a ser discutida na Câmara de Vereadores. Esse documento é extremamente importante, é uma previsão orçamentária do ano que vem, mas define as prioridades, inclusive, de investimentos, as prioridades do município para o ano que vem. Vamos ver. O secretário de Planejamento da capital apresentou aos vereadores um balanço parcial do orçamento deste ano. A previsão é que as perdas, principalmente por causa da pandemia, cheguem a 14% em transferências do governo federal e a 15,7% de recursos próprios em relação a 2019. O alívio nas contas do Executivo Municipal veio com a aprovação do socorro a estados e municípios pelo Congresso Nacional. Tivemos que adotar o lockdown, o que teve um alto impacto nas atividades econômicas da cidade, suspendendo o funcionamento do comércio, o que levou a uma redução do consumo, fazendo aquele ciclo da economia, aquela roda da economia, girar ao contrário. A audiência pública faz parte do processo de aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a Prefeitura e os vereadores que decidem em conjunto como o dinheiro público será aplicado em 2021. Haverá uma avaliação completa de todos os restos a pagar, inscritos até 2019, e eventuais saldos de empenho de 2020 que não devam ser inscritos em restos a pagar, esses saldos deverão ser cancelados. O propósito é evitar que eventualmente venham a permanecer como inscrito em restos a pagar ou uma dívida que não seja real. Os parlamentares têm até a próxima sexta-feira para apresentar emendas. A previsão é que o início da votação do texto final seja o dia 15 de julho. Se isso não acontecer até o dia 17 de julho, a Câmara corre o risco de não ter o recesso. O nosso prazo regimental para aprovar a LDO é até o dia 17, que cai numa sexta-feira. Mas há uma sob pena de nós não entrarmos de recesso. É o único momento que a Câmara não pode entrar de recesso, é se ela não votar a LDO. É obrigada a votar a LDO. Está com a gente John Coutrin aqui no Bom Dia. John Coutrin, essa peça é importante, como eu dizia, e como geralmente se fala, o orçamento é uma peça de ficção, mas que interfere diretamente na realidade da cidade, para saber quais são as prioridades, inclusive, da cidade nos anos seguintes, John? E é preocupante porque, como o próprio Eduardo Bueno frisou na reportagem, Adalberto, nós temos aí estimativas de perda de arrecadação e de transferências. O próprio José Cursino, secretário de Planejamento, ele pontuou de forma muito enfática, por exemplo, o município de São Luís, a ISS e IPTU, uma perda de 50 milhões de reais. Ou seja, além do que o próprio Bueno falou, aí, a questão de 15%, nós temos também a questão das transferências e perda de arrecadação. Isso é muito preocupante, claro, por conta da pandemia, e isso deve impactar também o próprio orçamento do ano que vem. Como você falou, é uma peça fictícia, depende de arrecadação e de transferência. Então, é muito preocupante, é um alerta, um sinal de alerta aí para o próximo prefeito de São Luís. O prefeito Edivaldo termina sua gestão, em todos os anos ele sempre conseguiu equacionar direitinho essa questão de transferências e despesas, sempre foi diminuindo o déficit todos os anos, mas neste ano deve aumentar um pouquinho por conta aí da questão, Adalberto, do coronavírus. Então, e lembrando que essa peça orçamentária aí, quer dizer, a discussão agora é em torno do ano que vem, do ano que ainda vai começar, mas é sempre assim, um ano anterior já em relação ao orçamento do ano seguinte. Então, exatamente como nós frisamos, o próximo prefeito terá esse desafio, vai pegar uma prefeitura com esses problemas relacionados à questão de transferências e receitas. Vamos acompanhar aí como se comporta até o final do ano, por exemplo, o país, no sentido de combater o coronavírus, isso influenciar ainda mais, no geral, um déficit maior ainda. É óbvio que, é importante também destacar, que o governo federal tem feito as transferências, tem ajudado os estados, tem ajudado os municípios, mas não é, Adalberto, suficiente, não é o suficiente. Então, isso, com os secretários estiveram lá presentes, destacaram, frisaram, e como o próprio Irene também disse, vereador, é importante votar isso
para eles entrarem de recesso, de acordo com o LRF, né? Sempre necessário votar LDO. Todos os anos é assim, todo ano é assim. Sempre essa discussão, questão de apresentação de emendas, né? Os vereadores conversam ali com o Executivo Municipal no sentido de alinhar a destinação de emendas, alocar recursos aí nas suas bases, né? Nas obras. Isso sempre gera mais discussão e sempre passa um pouquinho do prazo. Isso é uma boa pergunta a ser feita aos candidatos a prefeito de São Luís, seja nos debates, das entrevistas, como é que eles vão equacionar a situação, já que teremos 2021, um ano ainda bem difícil por conta aí dos impactos aí da pandemia. Vamos falar da movimentação dos partidos, nos bastidores. O MDB abriu diálogo com pré-candidatos, foi isso? Isso. De ontem para hoje, o vice-presidente estadual, né, faz parte do executivo estadual do MDB, o deputado Roberto Costa, ele começou a conversar com alguns pré-candidatos a prefeito de São Luís. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o governador Flávio Dino e a situação do PCdoB. Né? Por enquanto, o MDB. MDB. E o Roberto Costa, o deputado Roberto Costa, que está nessa incumbência, né, de fazer esses diálogos, conversas com os pré-candidatos, ele tem se reunido aí com alguns colegas, que são pré-candidatos a prefeito e deputados pré-candidatos a prefeito. Esteve ontem, por exemplo, com o deputado Dr. Iglesias e com o Neto Evangelista, nós temos inclusive as imagens aí, o Roberto Costa com eles dois, e também conversou com o deputado Adriano Sarney, que é pré-candidato, não é, do PV. Então, essa série de diálogos, essa rodada de diálogos aí, do Roberto Costa, representando o MDB, com esses pré-candidatos. Ainda não há, Adalberto, uma aliança formada, né, com nenhum deles. Não se firmou, né, uma aliança. Mas, provavelmente, hoje, as conversas estão mais adiantadas com o Neto Evangelista, que é aí do Democratas, e também ele conversa com o Madeira, né, Carlos Madeira é juiz federal, pré-candidato do Solidariedade. São os dois aí nomes em que estão mais avançados os diálogos, né? Mas, é claro, se não descarta o Dr. Iglesias, não descarta o Adriano Sarney, que é da família Sarney, o MDB tem a Rosena Sarney e o José Sarney como membros, também pode facilitar, mas o certo é que hoje a probabilidade maior é com o Neto Evangelista, né? Então, essa possibilidade, e falando em Neto, que também pode receber o apoio do PSL. É uma outra discussão também, o PSL hoje que está pré-acordado com o deputado Duarte Júnior, mas há movimentações nacionais, né, desses partidos aí, Adalberto, que podem tirar o PSL do Duarte Júnior e levá-lo para apoiar a pré-candidatura do deputado Neto Evangelista, que é do DEM. Isso envolve acordos, isso envolve conversas, envolve diálogos a nível nacional entre esses partidos, né, o Democratas com o PSL, e pode ter reflexo aqui nas eleições de São Luís. Portanto, aí começam essas articulações, né, de bastidores aí, no sentido de formarem as alianças. Para fechar, o governador Flávio Dino vai entrar no circuito em favor de aliança aí do Rubens Pereira Júnior, inclusive com o próprio Partido dos Trabalhadores. Exato, Hoje o Flávio está muito próximo do ex-presidente Lula, do PT, independente, né? Pode fazer diferença aí, de repente, numa possível aliança? Claro, pode sim, sem dúvida. A gente sabe que o PCdoB é um aliado tradicional do PT, apoiou o PT, o Lula, em 5 eleições presidenciais, e estão formando alianças não só em São Luís, mas acordos também em outras capitais. O PT vai apoiar a Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, e aqui em São Luís, praticamente certo o apoio do PT ao PCdoB, ou seja, por sua vez aí, por conseguinte, a candidatura do deputado Rubens Pereira Júnior. É claro que é importante se firmar essa aliança agora, até um próprio gesto do PT ao PCdoB. Nós temos aí o governador Flávio Dino como pré-candidato a presidente da República, né? Mas alguns falam que ele pode ser vice na chapa do PT. É uma outra discussão, mas é importante que o PT, desde já, faça esses gestos, esses acenos positivos para os aliados. E um dos principais aliados hoje, que o Lula tem, o PT tem, é o governador do Maranhão, o governador do PCdoB, Flávio Dino. É claro, é óbvio que o PT, fora dessa chapa com o PCdoB, ficaria um pouco, né, esquisito nesse momento, ter o PT fora do palanque do PCdoB aqui em São Luís. Portanto, as conversas estão bastante adiantadas e tudo indica que nas próximas semanas se firme, portanto, se consolide esse apoio do PT ao PCdoB, ao Rubens Júnior aqui em São Luís. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia.
Olha, são 7 horas e 49 minutos, 7h49. Mesmo com o avanço na legislação que trata dos resíduos sólidos, ainda é comum observar nas cidades o descarte irregular de lixo. Em Caxias, esse ainda é um desafio, como mostra a reportagem de Edinaldo Nascimento. A placa indica a proibição de lixo a ser descartado neste local, assim como nas demais ruas de Caxias, região leste do estado. Mas aqui na prática não acontece bem assim. Sacolas plásticas, galhos e até vaso sanitário podem ser encontrados a céu aberto. Quem busca aproveitar a tarde para praticar exercício físico ao ar livre mostra indignação. O entulho atrapalha para quem faz atividade física, para os vizinhos, né, para as pessoas da redondeza, que a qualquer momento pode acontecer um acidente. Boa parte dos espaços vazios da área urbana logo se torna depósito de lixo. Aqui, em frente ao estádio, o entulho começa a ser formado, atraindo insetos e mau cheiro para quem mora próximo às imediações. Para o secretário de Limpeza Pública, a realidade é um reflexo das penalidades leves que são aplicadas nestas situações. Nós temos a fiscalização que faz a notificação e, consequentemente, a gente emite uma multa. Multa é essa que está no Código de Postura do município, que é um valor muito pequeno, irrisório. Não dá para praticamente, paga nem o papel da notificação. Agora, o que ainda é mais preocupante é o descarte dos EPIs, usado na prevenção contra o novo Covid-19. Só fazendo uma correção, reportagem da Franciane Araújo, nossa repórter em Caxias. Aí a gente parabeniza pela reportagem. Infelizmente, né, é a questão cultural, né, que a gente tem que mudar em relação ao descarte, por exemplo, do lixo e saber que esse lixo é responsabilidade de quem produz. O Edinaldo é o nosso repórter também, mas repórter cinematográfico aí em Caxias. São 7 horas e 51 minutos, 7h51. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol? É isso aí. O Sampaio Corrêa apresentou um novo elenco para o retorno do Campeonato Maranhense e a disputa do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Em tempos de pandemia, a apresentação foi à distância. A apresentação foi feita em uma transmissão pela internet. O presidente do clube, Sérgio Frota, falou sobre os jogadores que farão parte do elenco para este ano. Temos hoje em torno de 20, 21 jogadores. O Condé sabe que dentro das nossas possibilidades, aqui eu queria abrir um parênteses para dizer que o grande universo tricolor tem que abraçar esse time. Nós precisamos desse carinho. O Sampaio é um time de massa, o Sampaio é um dos maiores torcidas do Nordeste, desconfiáveis, essa é a verdade. A torcida do Sampaio comparece quando o time vai bem. Então eu falei isso para o Condé. É fundamental, conversei com o Juliano, mas é o time que nós estamos trazendo de volta, é fundamental que a gente comece bem. Entre os 23 confirmados para a temporada estão os reforços Flávio, Boaventura e Jackson. Responsabilidade muito grande para vir jogar no Sampaio Corrêa, uma equipe campeã do Nordeste, né? Se você for pegar aí as principais equipes do Nordeste, poucas tiveram essa sorte de ser campeão, ou esse mérito, vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito de estar vestindo essa camisa. Pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo, fazer de tudo para que a gente possa conquistar o nosso primeiro objetivo, a princípio, que é o Campeonato Maranhense e, consequentemente, a Série B. Para mim é uma honra, um prazer muito grande fazer parte desse grande clube. Primeiramente, quero agradecer a Deus, mais uma oportunidade da minha vida, de poder mostrar o meu trabalho, assim como eu passei. Mostrei e, graças a Deus, fui bem quando eu passei, por mais que pouco tempo no futebol, mas, graças a Deus, consegui mostrar meu papel, minha dedicação, dentro de campo e fora de campo. O Sampaio Corrêa foi o primeiro time maranhense a retomar os treinos após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Equipe técnica e jogadores realizaram atividades na manhã desta quarta-feira sob comando do técnico Léo Condé, após testes para a Covid-19 feitos no começo da semana. A volta do time ao Campeonato Maranhense está prevista para o mês de agosto. Será contra o Imperatriz no estádio Frei Epifânio. A data ainda precisa ser definida pela Federação Maranhense de Futebol. Olha, atletas de fisiculturismo de Imperatriz se preparam para o campeonato estadual que acontece no próximo mês aqui na capital maranhense.
As estrelas que irão competir se preparam por meses para apresentar uma forma incrível neste show. O Campeonato Estadual de Fisiculturismo acontecerá na capital, São Luís, no dia 9 de agosto. Romilson Pereira, de 25 anos, disputará o estadual na categoria Muscular Physique e Yuri, de 27, na categoria de Men's Physique. Uma preparação diária de 2 horas. A gente está com a preparação aí a todo vapor para estar representando a Imperatriz, a dedicação 100%, tanto a dieta como os treinamentos. É a primeira vez agora que eu estou me preparando, mas porém já tinha participado de outros eventos já, de campeonatos de fisiculturismo ano passado. Agora dessa vez a gente está com a preparação 100%. Romilson já disputou campeonatos em Imperatriz, São Luís e no Pará, conquistando medalhas e troféus. Yuri disputou campeonatos em Imperatriz e também no estado do Pará. Os dois colecionam títulos. O fisiculturismo ou culturismo busca, através da musculação, exibir a melhor formação muscular. A sua disputa ocorre em apresentações individuais de comparação. Os jurados avaliam os seguintes requisitos: volume, simetria, proporção, definição muscular e presença de palco. Profissionais da área da educação física, os atletas também atuam como personal trainer. Romilson entrou para o mundo da competição há 2 anos e Yuri há 1 ano. Desde então, os jovens atletas vêm se preparando para fazer bonito no palco do campeonato mais importante do estado. Esse campeonato é o campeonato onde eu estou com mais dedicação em questão, o meu físico está respondendo bem, eu creio que a gente vem com bons resultados de lá. Tá dando certo, o físico está começando a encaixar e o objetivo é trazer um resultado positivo aí com medalhas e troféus. Os atletas estão em contagem regressiva para o grande dia. Romilson e Yuri são representantes de Imperatriz e patrocinados por uma rede de academias da cidade. Eu sou imperatrizense, a minha empresa é totalmente imperatrizense. Então, para mim, é o maior orgulho patrocinar a nossa gente para esse campeonato. Olha, e depois de meses em casa, vários pontos turísticos da cidade voltaram a ser frequentados pelos moradores aqui da capital. Um deles, o Espigão da Ponta da Areia, tem recebido um grande número de pessoas, mas nem sempre eles tomam, né? As pessoas tomam aí os devidos cuidados com a saúde. No Espigão, um dos principais cartões postais de nossa cidade, a rotina praticamente voltou ao normal. O lugar é uma das opções para os passeios de fim de tarde e as caminhadas. O Paulo é um dos adeptos dos exercícios ao ar livre, mas ele não abre mão do uso da máscara. Incomoda, mas é preciso, né? Necessário. Mas dá para fazer caminhada com a máscara. Fazer atividade física, qualquer uma, dá para fazer com a máscara. Quem também aproveita o local para a prática de atividades físicas é a Cleia, mas também sempre com a máscara no rosto. Importante, até porque, assim, quer queira, quer não, os últimos estudos sobre o Covid, eles apontam que as partículas ficam no ar, né? Então vamos se proteger sempre. Nos quiosques é possível perceber que as mesas foram distanciadas. Os atendentes também usam máscaras, recomendações fundamentais para que possam seguir funcionando. Até o comércio informal está atento a essas orientações. O Jean, que mantém essa barraca de alimentos, além de todos os cuidados, agora tem sempre por perto álcool em gel para higienizar as mãos e também dos clientes. Usar máscara, álcool gel o tempo todo, para não ter que correr o risco de se contaminar. Tanto a gente protege os nossos clientes, como o cliente protege a gente. Só que nem todo mundo segue à risca os protocolos de segurança. Em alguns momentos, pequenas aglomerações se formaram nos pontos de vendas de alimentos. Pessoas também foram flagradas caminhando sem usar máscaras, o que não é permitido por lei. Nos fins de semana, de acordo com pessoas que trabalham no local, a situação se torna ainda pior. O que é, na verdade, preocupante é porque assim, as pessoas deixaram mais de usar as máscaras, né? Eu creio que aqui de 100% das pessoas que frequentam, apenas 30% aí estão usando máscara, né? Mas, infelizmente, é assim mesmo. Bom Dia Maranhão termina agora. Vamos cuidar da saúde, gente. Imagem aí você tem para encerrar o Bom Dia, para a gente se inspirar aí nessa quinta-feira. Olha só, bela imagem da Ponte José Sarney, o bairro do São Francisco aí ao fundo. É assim que a gente encerra o Bom Dia. Outras notícias no Portal M10. Amanhã a gente se encontra. Tchau!